a que o órgão público contratante possa deixar de realizar um procedimento objetivo de seleção entre as organizações sociais qualificadas no seu âmbito de atuação para que, de forma impessoal, escolha com qual delas irá realizar a parceria. Aragão Alexandre Santos, de Direito de Serviços Públicos, de Rio de Janeiro, Forense, 2008, pp. 748 e 749. Destarte, é imperioso mencionar que a escolha da entidade para a celebração do contrato de gestão foi conduzida por meio de um procedimento simplificado público, objetivo e impessoal, onde observou-se os princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal, ainda que sem os rigores formais da licitação na forma prevista na Lei 8666/93. No momento de recebimento e abertura dos envelopes, realmente não foi solicitada a documentação disposta no artigo 27 da Lei Federal 8666/93, uma vez que, conforme já exposto, o entendimento é de que a celebração de parcerias não deve se confundir com os contratos de prestação de serviços administrativos cuja disciplina normativa é estabelecida pela Lei nº 8666/93, que, por conseguinte, é imprópria para reger a relação mantida pelo poder público com parceiros. Contudo, em momento anterior à homologação do referido certame, será exigido da entidade que se consagrou vencedora e comprovação da regularidade fiscal e trabalhista que não estiverem mais em vigor. Salienta-se que a habilitação jurídica e a qualificação técnica já foram comprovadas na qualificação da organização social e a nova solicitação seria meramente duplicidade de documentação. Registra-se que há previsão editalícia para essa exigência, subitem 20.1.38. A entidade vencedora deverá disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação para a auditoria do poder público. 2. Restrição de participação de interessados embutida nos critérios de avaliação técnica, exigência dos SEBAS. A certificação de entidades beneficentes de assistência social, SEBAS, é concedida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social. Essa certificação as habilita a prestar serviços de área de saúde, educação ou assistência social, desde que cumpridos os requisitos na Lei 12.101 de 2009, com relação atualizada pela Lei nº 12.868/13 e o princípio da universalidade de atendimento, que veda o exercício de atividades voltadas apenas para seus associados ou para determinada categoria profissional. Uma das vantagens da certificação, além de imunidade e contribuições sociais, é que, na situação de insuficiência de cobertura essencial da população pela rede pública, o SUS deverá, na contratação de serviços privados, proferir a participação de entidades beneficentes de saúde, na sequência das sem fins lucrativos. Ainda no edital para a seleção de entidade para formar contrato de gestão no município, há a justificativa de que escolha desse critério conforme subitem 3231 do edital. A escolha desse critério vem de inegável vantagem ao interesse público, que se beneficia da economia de cerca de 25%, decorrente das isenções que essas instituições fazem jus. Assim, o custo operacional das unidades gerenciadas por instituições de comunidade previsto no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal é necessariamente menor. Esse é um dos principais fatos que propiciam o alcance dos princípios da economicidade e vantajosidade que se busca com a gestão compartilhada com organizações sociais. Essa afirmação é corroborada por Júnior 2014 em A Certificação de Entidades de Assistência Social, SEBAS, e sua evolução legislativa, na medida em que explana que o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal estabelece que as entidades beneficentes de assistência social sejam isentas de contribuições para a Seguridade Social, desde que atendam às exigências da lei. A entidade do terceiro setor que promova ações de áreas de saúde, educação e assistência social tem o direito de pleitear o certificado de entidades beneficentes de assistência social, SEBAS, que é o ponto de partida para a concessão de isenção de contribuição para a Seguridade Social, previsto no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, além de também ser requisito para a transferência de recursos públicos a título de subvenções sociais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a pleitear as isenções da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, contribuição para o financiamento de Seguridade Social, COFINS, PIS, PASEP, conforme artigo 3º e 5º da Lei 11.457/2007. A certificação é de fundamental importância para as entidades de assistência social, já que a economia gira em torno de 25% sobre a folha de pagamento das entidades, que é a parte patronal da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento INSS. Dessa forma, o SEBAS é fundamental para distinguir as organizações sociais, já que a sua obtenção está atrelada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei. Além disso, a certificação fornece mais segurança jurídica para a administração pública e, do ponto de vista econômico-financeiro, não se pode menosprezar o fato de que a isenção de determinados tributos conferida às pessoas jurídicas reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social constitui vantagem a ser considerada pela administração, em realidade influenciará na oferta, no lançamento das propostas e pois na melhor aferição final para contratar. Por fim, cabe registrar que as questões suscitadas por este órgão de controle já foram debatidas em outras oportunidades, sendo julgadas improcedentes pelo Judiciário, conforme decisões em anexo. 3. Ausência de critérios objetivos da análise da proposta técnica. A simples apresentação de documentação completa exigida dos quesitos é uma forma de evitar
a subjetividade, pois caso fosse analisada a qualidade da proposta de trabalho, certamente seria pela satisfação dos critérios pessoais dos julgadores e incorreria inevitavelmente em total subjetividade do julgamento. Portanto, foi decidido pela simples apresentação de documentação exigida para cada item de técnica e que a documentação estivesse completa e cumprindo a legislação vigente sobre o objeto ora contratado. Desta forma, a análise de documentação se ateve na apresentação de documentação exigida de forma integral e do cumprimento da legislação vigente, caracterizando uma pontuação objetiva, literal e direta dos quesitos. Se fôssemos analisar a qualidade dos documentos, a avaliação seria totalmente subjetiva, pois estaria tralada a satisfação dos anseios pessoais da qualidade de cada julgador. Segue em anexo a análise das propostas técnicas, comprovando a objetividade do julgamento, atribuindo a pontuação para cada entidade participante. 4. A ausência de informações essenciais para a formulação de proposta financeira. Com o objetivo de dirimir qualquer dúvida acerca do assunto, informa-se que para a formação dos quantitativos e a composição dos valores totais dispostos no plano do custeio dos itens que foram questionados, se utilizou a média histórica do consumo do antigo pronto atendimento de 24 horas, que era administrado pelo município. Ressalta-se que os valores são variáveis, sendo estimados, podendo cada interessado elaborar sua proposta financeira, que será analisada pela Comissão Especial de Avaliação antes da homologação do certame. Ainda no decorrer do contrato, a entidade vencedora deverá prestar contas comprovando o valor gasto em cada item, sob pena de glosa. Registra-se que os serviços são sazonais, não permitindo a elaboração dos custos fixos. Segue em anexo parte do caderno de orçamentação, demonstrado o estudo realizado pelo município para a composição do quantitativo estimado e seus respectivos valores. Com relação ao subitem 13.1, hospedagem, alimentação e deslocamento, nesse momento é inviável a qualificação exata nessa despesa, pois não há como saber quem seria vencedor nesse processo seletivo. Contudo, informa-se que as despesas aceitáveis para esse item somente serão com base na necessidade justificada e autorizada para execução do objeto, nos limites estabelecidos no edital. No que tange ao subitem 9.1, materiais de consumo necessários para a abertura do serviço, o cálculo para essa despesa se deu por meio do valor correspondente ao valor aproximado de uma parcela mensal do material do consumo que poderá ser utilizado, tendo em vista que o investimento inicial para abastecimento de serviços é essencial para a sua operação. Atenciosamente, a Leandra Turella Fiorini, técnico de contabilidade, Daniela Sartori, diretoria financeira de compras e licitações, Fábio Maranhão Borcedor, diretor da Rede Municipal de Urgência, Evangelisa Fogaça Castanego Lorande, secretário de Recursos Humanos e Logística. Não, o Beltrão disse que vai agora. O Rodrigo disse que vai ler agora. Vai ler? Então vem, filho. O Renato Nunes leu um pouco, hein? Se souber, né? Ah, tá na orelha, né? Essa 497 aqui já. Para de pegar um pouco dessa água aí. Dá R$1. Decisão, vistos. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada. Desculpa, presidente. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Urbano IB Saúde contra o município de Caxias do Sul, na qual requer alteração e suspensão do edital de chamamento público número 149/2019, a ser realizado no próximo dia 9 de agosto, às 9 horas, sob a alegação de que, ao tomar conhecimento do edital, notou exigências totalmente descabidas, abusivas e desproporcionais, o que afasta o caráter competitivo do certame e direciona a licitação a apenas algumas poucas associações, ofendendo princípios constitucionais básicos e fundamentais como a isonomia e imparcialidade. Refere ter impugnado administrativamente sem sucesso. Pleiteia em sede de tutela de urgência a suspensão do procedimento seletivo simplificado 149/2019 e, consequentemente, a suspensão do ato licitatório cuja sessão pública está prevista para o próximo dia 9, às 9 horas. No mérito, requer a procedência da ação, determinando o juízo a exclusão na tabela do edital do item P3 ou, alternativamente, a redução da pontuação referente a tal item, a fim de não proporcionar vantagens indevidas e abusivas. É o relato, passo a fundamentar. Embora possa
a demandante discordar das exigências constantes do edital de licitação impugnado, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Da análise dos documentos, verifica-se que o edital apenas atribui pontuação extra a quem demonstrar ser detentor do certificado de entidade beneficente de assistência social. Tal exigência, ao contrário do que sustenta a impetrante, não surge desarrazoada, tendo em vista a natureza da atividade objeto do certame, também não restringindo a competitividade ou violando o princípio da isonomia. Além disso, não está presente o requisito de urgência, pois, ainda que indeferida liminar, a medida é totalmente irreversível, já que a impugnação não versa sobre critério eliminatório, mas apenas classificatório no certame. Tratando-se de licitação pela modalidade técnica e preço, é obrigatório que o edital detalhe os critérios de gradação e pontuação no instrumento convocatório que foi realizado pela administração por meio de critérios objetivos e que aparentemente não afronta o princípio da proporcionalidade da livre concorrência, não havendo, portanto, em análise sumária inadequação do critério estabelecido no edital. Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência. Intime-se, cite-se, Caxias do Sul, 7 de agosto de 2019, Dr. João Pedro Cavalli Júnior, juiz de direito. Agravo de instrumento, segunda Câmara Civil, número 782, 424201, CNJ 021 43 29 62 2019 8 21 7000, Comarca de Caxias do Sul. Agravante B Saúde, agravado município de Caxias do Sul. Decisão vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano em B-Saúde, em face da decisão proferida nos autos da ação ordinária que move contra o município de Caxias do Sul, que assim dispôs. Abre aspas, dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência. Fecha aspas. Em suas razões, alega que o agravado por meio da Central de Licitações sem LIC abriu procedimento seletivo simplificado, número 149/2009, do tipo técnica e preço, chamamento público 44/2017 e chamamento público 21/2019, para no próximo 9/8/2019, às 9 horas, receber propostas técnicas e de preço para a seleção de entidade privada sem fins lucrativos qualificada como organização social na área da saúde, objetivando a gestão e operacionalização da UPA Central 24 horas. Alega que foi surpreendido com a previsão constante no item P3 do edital que definiu que o certificado da entidade beneficente de assistência social, SEBAS, imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, seria pontuado com 20 pontos. Sustento que o edital apresentou exigência totalmente descabida, abusiva e desproporcional, afastando o caráter competitivo do chamamento. Diz que tal pontuação acaba por direcionar a licitação apenas para algumas poucas associações. Refere que impugnou o edital, restando desacolhida a impugnação. Diz que o artigo 23, parágrafo 2º da Lei 13.019 de 2014 veda a criação de regras que impeçam a competitividade, com exceção para a seleção de propostas de organizações da sociedade civil sediadas ou com representação atuante na unidade da federação, onde será executado o objeto da parceria ou estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos conforme estabelecido nas políticas salariais. Sustenta que, assim, não se pode exigir que uma OSC que ela seja detentora do SEBAS, certificado de entidade beneficente de assistência social, ou outro título ou qualificação qualquer para que participe do chamamento público. Assevera que tal certificado não serve para demonstrar qualquer experiência técnica. Diz que o SEBAS, atualmente regido pela Lei 2101/2009, constitui uma titulação específica que permite à entidade detentora o gozo de alguns benefícios e é um dos requisitos para a imunidade de contribuições de Seguridade Social, artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Refere tratar-se, portanto, de um certificado que permite a associação ou organização social benesse tão somente de viés econômico-financeiro, especialmente no que tange às contribuições patronais, ou seja, de nenhuma relevância para fins de pontuação técnica. Sustenta a necessidade de alteração do edital, no sentido de excluir a pontuação atribuída às entidades possuidoras do SEBAS, ou no mínimo para reduzir o percentual ali estabelecido de forma a garantir a igualdade e a isonomia entre os concorrentes. Requer a concessão de tutela provisória para ser determinada a suspensão do procedimento seletivo, chamamento público 44/2017 e chamamento público 21/2019, aprazado para dia 9/8/2019, às 9 horas, e provimento do recurso.
É o relatório decido. Analisando as alegações vertidas pelo agravante, verifico nesse momento processual a ausência de elementos que indiquem o preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal com fruto no artigo 1019, inciso 1º do CPC, calcados naqueles atrelados à tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, quais sejam probabilidade do direito e perigo do dano ou risco ao restadute do processo. Colhe-se dos autos que o município de Caxias do Sul noticiou a abertura de procedimento seletivo simplificado do tipo técnica e preço, objetivando a seleção de entidade privada sem fins lucrativos qualificada como organização social na área da saúde, com julgamento pelo menor preço global para a gestão e operacionalização da UPA Central 24 horas, compreendendo a prestação de serviços de saúde, bem como a administração e manutenção de toda a infraestrutura nos termos do edital folha 51 a 67. Insurge, então, o agravante com relação ao critério de avaliação individualizada e pontuação previsto no item 3.2, P3, folha 56, que prevê a concessão de 20 pontos para a entidade detentora do SEBAS. Todavia, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, em sede de cognição sumária, não se verifica que tal previsão seja descabida, abusiva ou desproporcional. Tampouco impede a recorrente de participar do processo ou direciona a licitação. Conforme consta do edital, a apresentação do certificado serve apenas para qualificar as pessoas jurídicas, já que as organizações detentoras de tal certificado gozam do direito à imunidade tributária. Conforme constou na decisão que lhes acolheu a impugnação ao edital, folha 327, abre aspas, as entidades que possuem SEBAS adquirem imunidade tributária, ou seja, venham ao encontro do que expressa o artigo 37 da Constituição Federal no tocante às exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. A apresentação do certificado das entidades beneficentes de assistência social também preconiza o quanto apontado pelo SUS em proferir na contratação a participação das entidades beneficentes de saúde e, na sequência, das sem fins lucrativos. Por isso, a necessidade de atribuição de pontuação diferenciada para aquelas que possuem o SEBAS. Fecha aspas, grifei. E ainda, observa-se no edital, no item 3.2.3.1, que restou devidamente justificada a pontuação estabelecida, folha 58. Abre aspas. A escolha deste critério vem de inegável vantagem ao interesse público que se beneficia da economia de cerca de 25% decorrente das isenções que essas instituições fazem jus. Assim, o custo operacional das unidades gerenciadas por instituições com imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, é necessariamente menor. Este é um dos principais fatos que propiciam o alcance dos princípios da economicidade e vantajosidade que se busca com a gestão compartilhada com organizações sociais, fecha aspas. Por outro lado, o critério de pontuação é apenas classificatório, não eliminatório. Portanto, as organizações que não detém tal certificado, SEBAS podem participar do chamamento público em questão. Como bem referiu o decisor de origem, abre aspas, tratando-se de licitação pela modalidade técnica e preço, é obrigatório que o edital detalhe os critérios de gradação e pontuação no instrumento convocatório, o que foi realizado pela administração por meio de critérios objetivos e que aparentemente não afronta o princípio da proporcionalidade da livre concorrência, não havendo, portanto, em análise sumária, inadequação do critério estabelecido no edital, fecha aspas, antes exposto, indefira a tutela da recursal. Comunique-se, intime-se a parte agravada, outro para querendo apresentar contra-razões do prazo legal, após o Ministério Público. Porto Alegre, 8 de agosto de 2019, desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira, relatora. Resposta ao item 2.3 da informação número 26/2019 SRCS. A simples apresentação da documentação completa exigida nos quesitos é uma forma de evitar a subjetividade, pois caso fosse analisada a qualidade da proposta de trabalho, certamente seria pela satisfação de critérios pessoais dos julgadores e incorreria inevitavelmente em total subjetividade do julgamento. Portanto, foi decidido pela simples apresentação de documentação exigida para cada item de técnica e que a documentação estivesse completa e cumprindo a legislação vigente. Dessa forma, a análise da documentação se ateve na apresentação da documentação exigida de forma integral e no cumprimento da legislação vigente, caracterizando uma pontuação objetiva, literal e direta dos quesitos. Se fôssemos analisar a qualidade do documento, a avaliação seria totalmente subjetiva, pois estaria atrelada à satisfação dos anseios pessoais de qualidade de cada julgador. 22 de 8 de 2019, Fábio Maranha Baldiceroto, diretor da Rede Municipal de Urgência. Julgamento e classificação de propostas técnicas do procedimento seletivo simplificado 149/2019. Reunida a Comissão Permanente de Licitações para análise, julgamento e classificação das propostas técnicas do certame licitatório sobre a modalidade de procedimento seletivo simplificado número 149/2019,
cujo objetivo é a seleção da entidade privada sem fins lucrativos qualificada como organização social na área da saúde, com julgamento pelo menor preço global, para a gestão e operacionalização da UPA Central 24 horas, compreendendo a prestação de serviços de saúde, bem como a administração e manutenção de toda a infraestrutura, observados os ditames do Estatuto das Licitações,